Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Durante esse ano, nós estamos mergulhando nas Escrituras do Novo Testamento e iniciamos a nossa leitura bíblica na segunda-feira, dia 30, em Mateus capítulo 1. Ontem nós lemos Mateus capítulo 2 e hoje estamos em Mateus capítulo 3. Nós sempre encorajamos os irmãos a realizarem a leitura do dia e aí eu compartilho um devocional extraído da nossa leitura bíblica diária. Então hoje nós lemos Mateus capítulo 3 e eu quero compartilhar um devocional com os irmãos. Vou ler os versículos do 13 até o 15. Está escrito assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Amados, lendo ali todo o capítulo 3, nós vemos que João Batista estava pregando o arrependimento. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E vinham muitas pessoas de Jerusalém, da Judéia, de toda a região ali ao redor do Jordão, confessando os seus pecados para serem batizados. E aí ele dizia que ele estava batizando para arrependimento, mas viria alguém muito mais poderoso do que ele não era nem digno de levar as suas sandálias. Ele estava falando de Jesus, e ele disse que esse que viria, que é Jesus, batizaria o povo com o Espírito Santo e com fogo. E ele traria a pá em sua mão para limpar a sua eira. E aí quando vêm os fariseus, os saduceus ali e ficam ao redor de onde João estava batizando, ele diz assim: o que faz de vocês, chama eles de raça de víboras, e diz assim: raça de víboras, o que faz de vocês ter a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vocês precisam se arrepender, deem fruto de arrependimento. Amados, arrependimento, essa palavra no original grego é metanoia e significa mudança de mente, mudança na forma de pensar. O arrependimento, muitas vezes nós achamos: eu vou deixar de pecar, isso é arrependimento. Amados, o pecado não começa lá na prática, começa na mentalidade, na nossa forma de pensar. Por isso que a mensagem de João Batista era: mudem a forma que vocês pensam, porque o reino de Deus está próximo e vocês vão precisar receber esse reino de Deus. E aí nós podemos analisar como que os religiosos da época, como que eles pensavam. A justiça deles estava pautada na lei. E nós sabemos, quando nós estudamos Romanos, Gálatas, nós chegaremos lá, mas para quem nos acompanha há mais tempo, nós já estudamos isso. O ano passado nós fizemos uma exposição das cartas do Novo Testamento. E quando nós estudamos essas cartas, quando nós entendemos a justiça de Deus, nós vemos que a lei não foi dada para trazer vida, para trazer a justiça de Deus. Pelo contrário, a lei foi dada para tornar o homem plenamente consciente do pecado. Portanto, aquele que tenta ser justificado diante de Deus pela prática da lei, a palavra fala lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, vocês que tentam ser justificados pela prática da lei, caíram da graça, vocês separaram-se de Cristo. Por quê? Porque a lei, ela encoraja o quê? A justiça própria, ela traz a consciência do pecado. E trazendo a consciência do pecado, o homem tenta na força dele alcançar a graça de Deus, alcançar a justiça de Deus, e é impossível. Por isso que Jesus veio para o quê? Para cumprir com toda a justiça de Deus, com toda a exigência feita para a redenção da humanidade.
Mas a humanidade estava presa por causa do pecado original. Estava destinada à morte, estava debaixo de condenação, debaixo de uma natureza pecaminosa por causa do pecado original, lá em Adão e Eva. O pecado original tirou o homem da sua posição em Deus. E aí, nesses versículos que nós lemos, Jesus disse assim, ó, é necessário que se cumpra toda a justiça. Eu vim para cumprir toda a justiça e vou cumprir. É o que Jesus estava falando. E nós sabemos que ele efetuou uma obra completa de justiça. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, fala que ele se tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, que nunca pecou, ele se tornou pecado para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Amados, o que nos prendia era o pecado. Nós estávamos prisioneiros de uma natureza pecaminosa por causa do pecado original. Jesus veio para cumprir com toda a justiça, ou seja, ele se tornou pecado e lá na cruz do Calvário, em toda a sua obra na cruz do Calvário, na sua morte, ele condenou o pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo condenou aquilo que nos prendia, aquilo que nos deixava prisioneiros das trevas, de uma estrutura, de uma natureza corrompida. Jesus fez uma obra para nos libertar dessa prisão, para nos dar uma nova vida. E quando Jesus morreu, ele condenou o pecado, mas ele não permaneceu morto. A morte não teve o poder de prender Jesus. Jesus o que? Ressuscitou. E ao ressuscitar, ele nos deu uma nova vida. E nós acessamos essa nova vida pela fé. Tudo isso é dádiva de Deus para nós, é graça de Deus para nós. Essa é a obra de justiça de Deus. Ou seja, nós não somos salvos, nós não nos tornamos herdeiros, filhos de Deus, pelo nosso mérito. Não, amados. Ninguém merece. Como está escrito em Romanos, não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós, todos os seres humanos precisam da obra de justiça que Cristo Jesus realizou. E nós acessamos os benefícios dessa obra por meio da fé. Amados, quando a palavra fala arrependam-se, e quando João Batista ali alerta, fala, dá palavras duras para aqueles homens religiosos, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, ele diz assim, arrependam-se, raça de víboras, ou seja, mude a forma de vocês pensarem, porque o pensamento de vocês está alicerçado na justiça própria. Vocês acham que porque vocês cumprem a lei, vocês serão justificados diante de Deus, e isso não funciona assim. Vocês precisam crer em Cristo Jesus, acreditar que é a obra que Cristo Jesus realizará, porque naquele momento ainda não tinha realizado. É como se João estivesse falando isso para aqueles fariseus. Vocês precisam crer que é a obra que Jesus Cristo realizará que imputará justiça sobre vocês. Não é o que vocês fazem. Não é porque vocês guardam a lei, não é porque vocês são religiosos, não é porque vocês são conhecedores da lei, não é porque vocês guardam os 10 mandamentos, não é por isso que vocês serão justificados diante de Deus, até porque na lei nós sabemos que podem cumprir toda a lei, se transgredir em um só, torna-se transgressor de toda ela. Amados, Jesus Cristo veio e nos deu a dádiva da sua justiça. A obra que Cristo Jesus realizou é perfeita e foi completa e está consumada. É uma obra que está consumada. Nós acessamos essa justiça, ou seja, nós nos tornamos justos diante de Deus, aceitáveis a Deus.
por causa do que Cristo Jesus fez. Não é pelo nosso mérito, pela nossa performance, pelas obras que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez. Jesus Cristo cumpriu com toda a justiça, com tudo aquilo que era necessário para a redenção da humanidade. Jesus Cristo fez, Jesus Cristo cumpriu, e ao depositarmos a nossa fé nele, na suficiência do que ele fez, nós recebemos toda essa justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus é uma justiça que do início ao fim é pela fé. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Amados, eu quero encorajar você a sair dessa estrutura mental de merecimento e performance. Amados, nós recebemos tudo o que Cristo fez pela fé, abrindo o nosso coração para receber tudo dele. Nós não merecemos mesmo, nós não somos capacitados, aptos. Nós somos completamente dependentes de Jesus Cristo. Sem Cristo Jesus nós não temos nada, não fazemos nada, não temos vida genuína. A fonte de vida e vida eterna é Cristo. Tira Cristo de nós que não sobra nada. Estamos condenados, perdidos. Quem está sem Cristo está perdido, está condenado. Amados, a pregação do Evangelho não é uma pregação para levar as pessoas a cumprirem regras exteriores, a se tornarem pessoas com cabresto, que só sabem dizer sim para o que o líder fala, ou para que alguém diz, ou porque uma lei. Não, amados. A pregação do Evangelho manifesta a justiça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem. Leia depois Romanos 1, 16 e 17. Porque é no Evangelho que se manifesta, que se revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Evangelho no grego significa boas novas, boas notícias. As boas notícias são que nós não dependemos mais de nós mesmos, nós dependemos de Cristo. Não precisamos mais confiar na nossa própria justiça, na nossa própria capacidade, na nossa performance. Podemos confiar na obra que Cristo Jesus realizou. Podemos confiar nos méritos de Jesus. Nos tornamos justos ao recebermos tudo o que Jesus Cristo fez. Amados, não tem como nós vivermos a plenitude da vida que Cristo conquistou para nós sem depositarmos a nossa confiança completa no que Cristo é e no que Cristo fez. O diabo tem tentado enganar, mentir, trazendo essa estrutura mental religiosa, trazendo essa estrutura mental de merecimento, de performance. É por meio daquilo que eu faço, não é por meio daquilo que nós fazemos, é por meio do que Cristo fez. E por meio do que Cristo fez, nós nos unimos pela fé a Cristo Jesus. E quem está unido a Cristo Jesus não vai viver uma vida dominada pelo pecado, pela mentira, pelo engano. Se estamos em Cristo por causa da obra do que Cristo fez, por causa do merecimento de Cristo, o mérito é dele, foi ele que realizou uma obra completa. Se nós estamos nele, ele nos ensina a viver de maneira santa, justa, reta, piedosa, para a glória de Deus. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça. Cristo Jesus condenou na sua própria carne, no seu próprio corpo, aquilo que nos mantinha prisioneiros. Ele condenou o pecado. Ele deu o salário que o pecado merecia, que era a morte, e ele ressuscitou. Ao ressuscitar, a sua obra de ressurreição nos diz que o pecado não teve poder de manter Jesus na morte. Pelo contrário, ele ressuscitou, a morte não teve domínio sobre Cristo Jesus. E ao ressuscitar, ele nos deu essa nova vida, que é a vida da ressurreição.
E nós recebemos tudo isso pela fé, confiando que o que ele fez foi perfeito e está consumado. Eu encorajo você, meu irmão e minha irmã, receba pela fé toda a obra de justiça que Cristo Jesus realizou em seu favor. Nele, não é pelos seus méritos, é nele, em Cristo, por causa de Cristo. Você é justo, você é santo, você é filho amado de Deus, filha amada de Deus. Cristo é a fonte da vida eterna. Cristo é nele que nós precisamos viver, porque ele é a vida, ele é o caminho. Caminho significa que nós precisamos andar nele. E ele é a verdade. Se estamos em Cristo, a nossa vida será dia após dia para a glória de Deus. Será uma vida de crescimento, de amadurecimento, como está lá em 2 Coríntios 3,18. Vamos sendo aperfeiçoados, transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, para nos parecermos com Ele cada vez mais. Eu encorajo você a receber pela fé a dádiva da justiça que Cristo Jesus conquistou para mim e para você. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua obra de justiça. Obrigada porque o Senhor fez uma obra completa. Obrigada porque o Senhor condenou o pecado, aquilo que nos prendia. Obrigada porque o Senhor ressuscitou e na sua ressurreição o Senhor nos deu uma nova vida que é justa, que é santa, que é reta, na qual o Senhor mesmo vem habitar por meio do seu Espírito. Obrigada pela sua obra, Jesus. Obrigada porque não depende de mim. Obrigada porque eu não preciso mais confiar em mim mesma, na minha própria capacidade. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu posso simplesmente depender do Senhor, da sua obra, da sua pessoa. Eu posso simplesmente depender de Ti para viver, para desenvolver uma vida que glorifique a Deus. Não preciso temer. Eu posso confiar em Ti, saber que o Senhor está comigo, o Senhor é por mim, o Senhor me ensina, me guia, me corrige quando necessário. Posso saber que o Senhor me ama. Ah, Senhor, muito obrigada. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que os olhos do coração e do entendimento deles sejam iluminados e eles conheçam o seu amor por eles, para que eles possam receber plenamente a sua justiça, que eles saibam que são amados, que eles são justos por causa da sua obra, Jesus, e que eles podem viver em fé na suficiência do Senhor, daquilo que o Senhor fez. Ah, Pai, eu oro pelos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder, para que eles conheçam as riquezas da sua glória, da sua graça, da sua justiça e possam viver plenamente essa justiça, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.